Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde. Quase boa tarde. Olha, essa live eu abri assim despretensiosamente. Realmente não foi programada. Eu ontem até falei que eu ia fazer uma live, mas não programei assunto, não programei tema. Eu recebi muitas dicas de temas. É, quase boa tarde. Falta 5 minutinhos para boa tarde. E E aí eu recebi muitas dicas de temas, né, na caixinha de perguntas, e aí eu resolvi falar sobre algo que eu encontrei em comum nessas questões que eu recebi nas caixinhas de perguntas. Bom dia. E aí, olhando para essas questões das dificuldades que eu percebi nas pessoas que responderam a caixinha de pergunta, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade com processos, né? Eu tô falando de processo de empresa, tô falando de processo de pessoas, enfim. Eu tô falando de processos da vida. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É uma coisa bem leve, bem tranquila e que vai trazer mais clareza para as pessoas conseguirem decidir. Porque o que eu recebi de caixinha de pergunta é: nossa, eu não consigo terminar um trabalho X. Eu não consigo ser produtivo. Eu tenho medo de... enfim... Coisas que são pequenos obstáculos que aparecem na nossa rotina, que faz com que a gente muitas vezes fique ou procrastinando, ou não seja produtivo, ou fique desanimado, ou desista na primeira dificuldade que aparece. E acredite, nosso cérebro, ele encontra todas as dificuldades para usar isso como forma de frear a gente, né? Então, o que eu falo, né, gente? O conhecimento liberta demais. Quando você está em uma determinada situação e você tem um conhecimento acerca daquilo, você entende o que está acontecendo. Falando, não vai ser por aqui, eu vou continuar aqui. Não, vou fazer diferente aqui. Não, vou encontrar alguém que possa me ajudar nesse ponto. Então, isso é muito importante quando a gente fala dessas questões que a gente vive sobre processos, sobre dificuldades, sobre questões do dia a dia, né? Então, se a gente puder identificar um processo, para tudo na vida a gente vive um processo. Quando você vai trabalhar, por exemplo, você acorda de manhã, você tem um processo. O que é esse processo hoje na sua vida? Para pensar, tipo, você acorda e faz o quê? Acorda, escova os dentes, ou você abre, desde o momento que você abre os olhos. Então, acordei, abri os olhos, pensei, sei lá, nas minhas frases potencializadoras. Não pensei nisso, pensei nas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Então, quando eu abri os olhos, eu pensei sobre isso tudo. Depois eu levantei, e aí quando eu levantei, eu respirei fundo, fui pro banheiro, aí eu fiz minhas necessidades básicas ali e tal. Voltei e tomei um café. Depois que eu tomei o café, conversei com a minha família um pouco, eu peguei meu carro, o ônibus, e fui pro trabalho, né? Fui conduzido pro trabalho. Então, esse é um processo. Eu vivi aí um processo que você pode até não identificar, mas esse processo você criou para que você tenha uma rotina ali antes de ir pro trabalho, confere? Então, assim, tudo que a gente faz existe um processo. Porém, a grande diferença, quando a gente não identifica esse processo e quando a gente não sabe criar outros processos, porque aí você quer viver coisas diferentes, criar coisas diferentes, mas você tem uma certa dificuldade, um medo de se soltar, de fazer. Por quê? Porque você não conhece o processo, é desconhecido. Sabe quando você senta na frente de um computador e tem que, sei lá, mexer num aplicativo novo, seja no celular, no computador, ou tem que jogar um jogo novo, e aí você não conhece as fases e não sabe o que fazer ali? É exatamente isso que acontece, você vai descobrir. A diferença do jogo, gente, é que no jogo da vida você descobre os processos, você monta os processos, e você pode repetir esses processos com pequenas diferenças, pequenos ajustes, em que você vai ali monitorando, modificando, aparando as arestas e consegue ter sucesso da mesma forma. Obviamente, a gente está falando de ser humano, né? A gente está falando da gente aqui. Isso envolve emoções, isso envolve sentimentos,
percepções, né? Cada coisa nova que aparece na vida da gente, você tem uma percepção diferente, você tem um sentimento diferente, você tem uma característica diferente. E quando isso acontece, a gente mistura um pouco essa questão que eu falei técnica do conhecimento. Olha, eu sei que quando eu começar uma coisa nova, o meu cérebro quer ficar na zona de conforto, por exemplo. Então, ele primitivamente, lá quando a gente era bem primitivo, nosso cérebro foi criado para nos manter numa zona de conforto. Então, o ideal era comer, né? Então, você caçava só para se alimentar. Você economizava energia o resto do dia, porque no outro dia você teria que caçar de novo, sabe-se lá quando ia ter uma comida para você repor aquela energia. Então, você tinha que dormir. Então, a gente foi criado para esse processo evolutivo, né? Naquela época, o nosso cérebro ainda traz lembranças primitivas. Então, hoje, quando você faz algo diferente, a primeira coisa que o seu cérebro faz é pedir você para parar, porque você está tirando ele da zona de conforto, você não está economizando energia. Inclusive, para questões novas na nossa vida, decisões novas, a gente gasta mais energia do que as coisas antigas que a gente já conhece, né? Que a gente já faz. Então, esse processo de gastar mais energia é desconfortável. E o cérebro tem, pela inteligência dele, um sistema de freio para que você pare. Junto com isso, vem tudo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente né? As nossas emoções, né? E emoção é coisa muito impulsiva, tudo que você sente ali momentaneamente acontece. Né? E tem os seus sentimentos, que é tudo aquilo que você guarda dentro de você. Então, quando isso tudo se mistura, muitas vezes a gente fica perdido e idealiza demais uma solução. E a solução ela pode ser mais prática do que a gente imagina. Então, sim, eu posso procurar a ajuda de uma pessoa, de um terapeuta, alguém que vai me auxiliar ali? Sim, óbvio que sim. Quem sou eu para falar que não? Porém, você pode sim utilizar o seu raciocínio, a sua razão lógica para frear um pouco esse processo, até para conseguir respirar e até decidir também por essa ajuda que a gente pode buscar. Então, gente, quando a gente fala de questões novas, de processos novos, a gente está sim focando nessa parte, a gente está sim pensando e raciocinando sobre aquele conhecimento primitivo que a gente traz para frear condicionamentos naturais. Por exemplo, toda vez que chove, é normal que você sinta sono, que você se sinta um pouco mais cansado, porque a pressão atmosférica muda, né? E muitas pessoas encaram isso como uma baixa energia, como você tá mal naquele dia. Não, pode ser só uma questão natural nossa, da nossa natureza. Então, quando você entende algumas coisas que tem um pouco mais de lógica envolvida e conhecimento envolvido, fica mais fácil para você lidar com os processos e desenvolver melhor os processos. Por que eu falo isso, gente? Porque eu percebo que a grande dor da maior parte das pessoas é não desenvolver algo. Então, se você tem um dia para cumprir e não consegue cumprir aquele dia, aquilo dói. Se você tem um sonho de fazer uma transição de carreira e não sabe o processo, ok, a gente procura uma pessoa que seja direcionada para isso, mas dói porque você não consegue se movimentar, E aí a gente acha que é só porque você é incapaz, você não consegue, você procrastina, você tem medo. Não, de repente você não conhece o processo e você não sabe desenvolver esse processo. Por isso que eu sempre falo que é importante, é legal você ter pessoas para te ajudar. A gente vai ver aqui, eu vou dar umas etapas, umas pequenas etapas que a gente pode aí pensar sobre os processos, mas uma delas é colocar pessoas para te ajudar. Isso é importante. Então, de repente, falta um pouquinho só desse conhecimento para a gente aliviar essas dores e conseguir, de fato, evoluir. Eu falei aqui no final do ano e nesse início de ano muito sobre metas. E aí você consegue, de fato, evoluir naquelas metas que você tanto quis. Por que até hoje você não conseguiu? Talvez foi por isso. Talvez foi porque você não conseguiu pensar de forma racional sobre o que é que eu tenho hoje, o que é que eu posso fazer, e aos poucos, né? Quando a gente entende, por exemplo, quando você cria lá um produto, você é uma pessoa independente, resolveu empreender, saiu lá do seu regime de CLT ou concursado
e agora resolveu empreender. Aí você criou um produto. Vamos falar aqui que você criou uma linha de creme. Aí a primeira coleção da sua linha é uma linha, sei lá, mais hidratante. Aí você pensa, nossa, eu posso fazer uma umectante, uma assim, uma assada e tal. Calma. Vamos focar primeiro nessa que é hidratante. É legal a gente ter uma esteira de produtos? Excelente. Mas é legal também que eu tenha uma conexão, que eu consiga entender o processo que foi para eu criar uma linha hidratante. E eu entendi tão bem, e foi tão legal, e foi tão bom, que agora eu posso repetir várias vezes com produtos diferentes. A gente tem o hábito, por exemplo, você tá lá, eu sempre falo isso, porque às vezes eu vivo isso aqui, né, no Instagram. Você tá falando numa live, aí você abre uma live de uma pessoa que tá com milhões de pessoas lá, com 3 milhões de pessoas no Instagram. Ela tem 10 mil pessoas assistindo ela naquele momento. Aí você vem aqui pro seu Instagram, você tá empreendendo, quer lançar o seu produto aqui no Instagram. Aí você vem aqui no Instagram e abre uma live. Às vezes, naquele momento específico, em função de horário, em função de audiência, em função de diversos fatores, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Vamos colocar as 5 pessoas. Aí você fica desanimado. Mas, se você tivesse uma loja física e dentro dessa loja entrassem 5 pessoas, você ia ficar muito feliz. Porque seriam 5 pessoas, 5 clientes, 5 possíveis compradores que comprariam, olhariam, indicariam o seu produto. Então, a gente tem que começar a se beneficiar do processo, né? Então, eu sei que hoje eu tenho esse número. Amanhã, o que eu posso fazer para o meu número aumentar um pouquinho? Qual a estratégia que eu tenho aqui para o meu número aumentar um pouquinho mais? E aí eu vou angariando, né? Eu vou modelando para que eu entenda o processo e crie um processo. Esse processo, obviamente, vai facilitar a minha vida daqui em diante, né? Porque se eu preciso ali ter dificuldades, que eu tenha uma vez só. E aí eu possa ir aparando as arestas, né? Ao longo dos outros tantos processos que eu criar a partir dali. Então, a gente tem aí um bom exemplo também de processo, que é bem interessante. Eu tô falando aqui para as pessoas que normalmente eu vejo, percebo, assim, qual é o movimento delas. Então, vocês vão se encaixando aí nesses exemplos, mas pode trazer também para o exemplo pessoal, tá? Não tem problema nenhum. No YouTube. O YouTube tem muito esse processo. Toda vez que você abre o YouTube pesquisando alguma coisa, a primeira coisa que chama mais a sua atenção é quando tá lá assim, 5 passos para aprender a fazer um bolo, por exemplo. Por que isso chama atenção? Você fala, nossa, mas só 5 passos é tão fácil assim? Pode até ser que naquele momento você não pense exatamente dessa forma, mas o seu inconsciente pensa, né? Aí você abre o YouTube, tem lá 3 passos para instalar uma porta. Você fala, nossa, eu nunca instalei uma porta, deve ser muito fácil instalar uma porta. E aí lá tá escrito assim na thumbnail, aquela capinha que fica assim, que você bate de cara, tem um título e tem uma capinha. Aí naquela capinha tá escrito assim, não cometa mais esse erro. Aí você fala, nossa, então ele já sabe o que eu tô fazendo. Seu inconsciente trabalha dessa forma. Então, toda vez que você vincular algo seu a um processo, toda vez que você criar um processo para viver o que você quer viver, toda vez que o processo estiver presente, vai ser mais fácil, com certeza. E aí eu vou falar de uma grande dor que a gente tem também, que fica muitas vezes no nosso inconsciente. Porque quando vem para o consciente, quando você já sabe que é isso que você faz, você começa a se curar. O que é se curar? É ter mais conhecimento, é procurar mudar, é procurar estratégias para ser diferente. Mas olha o que acontece com o nosso inconsciente. Muitas vezes, você... Por exemplo, eu vou criar um exemplo assim para ficar mais tranquilo, né? Muitas vezes, por exemplo, vocês perceberam isso?
Gente, eu acabei de dar um exemplo aqui do que é o processo. Quando você tem um processo atento, quando você tem um processo criado, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês saberem. Eu sempre faço um mapa mental das lives, eu sempre tenho ali um processo disposto, sempre tenho. Então aqui tá o meu processo, ok? Eu fiz uma lista, eu listei aquilo que era mais importante, eu criei aqui, olhando para as questões que vocês trouxeram, o que era mais importante para mim. Por que eu fiz essa pausa? Essa pausa é um demonstrativo do que pode acontecer com você quando você não cria processo. Você fica perdido. Então, uma pessoa, ela cria um processo forte, e aí você admira essa pessoa, você olha para essa pessoa, você sabe o que essa pessoa está fazendo. E aí você quer fazer também, né? Às vezes até da mesma área, bem parecido. Quando chega a sua vez de fazer o processo certo, te deu o passo a passo, olha aqui, faz isso, isso e isso, aí o que você faz? Você quer criar o seu processo, sem ter vivido nada. Então você vai lá e fala assim, vou fazer aqui um passo a passo da minha cabeça. Aí, sei lá, a estratégia ali naquele momento era você colocar um bolo, você fazer, né, colocar ali farinha de trigo, leite, cenoura e tarará. Só que aí você do nada resolve colocar fécula de batata lá no meio. Gente, pra quem não sabe, são tipos de farinhas. Aí você coloca isso, mistura isso tudo, o que que acontece? O seu bolo sola, não fica aquele bolo bonito que nem a pessoa que falou com você que ficaria, poderia ficar. E aí você fica frustrado. Mas por que isso, gente? Porque nós, brasileiros, principalmente, eu falo por uma cultura, né, que a gente vê fora daqui, principalmente os americanos, não tem muita dificuldade em viver o processo, né? Mas nós, brasileiros, temos a criatividade de sempre querer mudar o processo. Gente, não tem problema nenhum a gente querer mudar um processo. Esse não é o problema. O nosso grande problema é não viver o processo. Então, beleza, eu fiz aqui, igual vocês viram, né? Eu fiz aqui um grande processo pra mim. Eu vou olhando, sabendo as ideias de coisas que eu quero passar pra vocês e tal. Só que aí, do nada, eu enfio uma outra história aqui no meio, e aí, aquilo que era meu roteiro já passou a ser outra coisa, e eu vou andando por outros caminhos, vou desvirtuando aquilo que eu queria falar pra vocês. Acabei com o processo. Chegou, eu estruturei, eu tirei um pouco do meu tempo para poder escrever, fazer isso aqui. E do nada, o que eu faço? Mudo a chave e resolvo falar sobre outra coisa, viver outra coisa. Então, sabendo que culturalmente nós não fomos criados para viver o processo, a gente está sempre querendo inventar em cima daquilo que a gente não sabe, ou então querendo fazer ou falar sobre aquilo que a gente não sabe. É importante que nesse momento você pare e pense: o que é que eu quero viver? Qual é o processo que eu quero viver? Porque quando você sabe, e aí você está espelhando em alguém, esse alguém já vive um processo, ele já faz aquilo que você sabe fazer. E aí, de repente, você foi lá até procurou uma mentoria ou um curso com essa pessoa. Legal, ela tá te falando passo a passo. Aí você não vive o passo a passo. Vamos supor que essa pessoa te propôs aí 4 semanas de transformação. Você faz uma, faz duas, chega na terceira você não faz, na quarta você protela, e aí você ainda tinha que ter feito a terceira, não fez, e a quarta, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Então você não teve condições, aqui saiu um pouco aqui, você não teve condições de viver aquele processo. Então esteja sempre atento, porque você pode sim mudar processos, você pode inovar, você pode ser alguém que criou alguma coisa, até devido à falta de demanda, né? A gente faz isso. Mas esteja atento, porque aquilo que você faz, você não está inventando a roda. Alguém já faz e faz muito bem feito. Quem é esse alguém? Passe a conhecer, passe a ir atrás, porque aí você vai saber, você vai ter um espelho do que é viver aquele processo, de como é viver aquele processo, o que você pode fazer. E a partir dali, já não será mais aquela pessoa X que eu espelho, que eu vejo fazendo.
Serei eu e Yara criando o meu processo, porque terá as minhas características, aquele processo, e aí eu vou viver. Então, assim, eu dei aqui no iniciozinho uns exemplos de processo do dia a dia que facilita pra gente entender que o processo é a vida. E quando a gente se propõe a falar assim, não, então eu vou fazer assim, esse assado, nessa ordem, eu estou exatamente dando condições para que o processo se realize, né? Então eu espero que vocês entendam essa parte, porque é a partir daqui, tendo essa consciência da importância de como é um processo, que vocês vão ter clareza para, nos momentos difíceis principalmente, conseguir falar, não é agora que eu vou parar, isso faz parte do processo, isso, inclusive, a gente começa a prever, né, e a gente vê aí muitas pessoas falando assim, eu planejo tanto que eu consigo prever os problemas. Sim, você consegue prever os problemas. Principalmente quando você está descobrindo um caminho, é legal que você registre isso tudo. Porque a próxima vez que isso acontecer, você vai falar, eu já sei qual decisão eu posso tomar aqui. Ou então eu posso criar aqui um novo caminho, porque quando eu tomei aquela decisão lá atrás foi legal, mas aqui eu vejo outra possibilidade. E aí você consegue começar a enxergar aquilo que é importante. Eu vou agora, e aí eu já falei aqui de vários passos importantes aí para o processo, eu vou falar para vocês uma estratégia que vocês podem começar a pensar para desenvolver um processo legal, para desenvolver. Vamos supor aí que você está querendo mudar. E eu não sei o que é, tá? Não sei o que é. Mas vamos supor aí que é uma transição de carreira, né? Então, o primeiro passo seria saber o que você quer. Gente, por que saber o que você quer? Porque se eu for para qualquer lugar serve, né? Então, ter essa possibilidade de ir para qualquer lugar. Eu quero saber exatamente o que eu quero. Yara, mas o meu problema tá aí, eu não sei o que eu quero. Não, então vamos parar um pouco, faz uma pausa agora. E aí você tem que voltar um pouquinho. Eu tenho um canal no YouTube com vários vídeos que podem ajudar você nesse momento, para você descobrir seus pontos fortes, seu talento, enfim, diversas estratégias específicas para você saber exatamente o que você quer. E aí eu vou voltar um pouquinho. Saber exatamente? Não é saber exatamente. É direcionar, é ter um alvo. Sabe por quê? Porque grande parte desse processo, grande parte do que você quer de verdade, você vai descobrir ao longo do caminho. A gente tem que saber pelo menos o primeiro passo. Em qual direção eu vou andar? É nessa direção. Então, eu já tenho uma ideia aqui do que é. Porque eu não vou ficar aqui como uma guru de Instagram falando pra vocês, descubra seu propósito, descubra exatamente o que você quer. Minha ideia aqui não é essa. Até porque isso fica parecendo uma coisa muito utópica. Eu quero direcionar para que vocês pensem, comecem a idealizar. Nossa, eu não tô legal hoje no que eu tô fazendo. O que é que eu posso fomentar aqui? Vamos descobrir uns pontos fortes que eu tenho? Qual caminho eu posso ir direcionando e qual caminho eu posso começar a pensar o que seria melhor para mim? Então essa é a primeira ideia, a gente começar a pensar o que seria melhor, o que é que você quer, né? E aí saber o que você quer fazer, para onde você quer direcionar esse seu potencial, sua energia, né? Para poder produzir. E aí, quando você souber, por exemplo, comecei vou dar um exemplo recente meu aqui, quero fazer massagens, eu vou fazer massagens, fiz o curso, já dei os primeiros passos, né? Fiz o curso, eu quero trabalhar com massagem e tal, já direcionei. Beleza, então fica muito bom nisso, a ponto das pessoas te reconhecerem por isso. Então, muito bom. Aí eu criei um sabonete, uma linha de sabonete. Então, fica muito bom em fazer esse sabonete e divulgar, mostrar para as pessoas que é isso. Olha como é bom, olha como é bom, olha como é bom. Pessoaliza, porque isso facilita também
essa jornada que a gente cumpre de processo. Então, você vê, olha, eu escolhi uma coisa, eu fiquei muito boa nessa coisa, agora eu fico atenta às oportunidades. Sabe por quê? Quando eu estou atenta às oportunidades, eu começo a perceber que pode ter outras coisas que façam parte desse meu processo. Por exemplo, se eu criei um sabonete, pode ser que eu fiquei tão boa em criar sabonete, eu já tenho as minhas linhas ali de preferências dos meus clientes, eu já conheço os meus clientes, pode ser que agora os meus clientes sempre me perguntam se eu não tenho um óleo. Ah, então agora eu consigo criar um óleo. Olha que legal, eu já tô muito boa no que eu faço. Aí agora eu começo a criar outra coisa. Vamos falar aqui de cursos e de pessoas que oferecem serviços, né? Aí eu criei um curso pela internet, estou vendendo esse curso. Ok, e aí você ficou muito bom, as pessoas te conhecem por esse curso, mas você percebeu ali na sua audiência uma outra dor, uma outra forma que eles precisariam de instrução, por exemplo, para por um braço específico do seu curso. Vamos falar aí que você está falando do marketing digital, por exemplo. Aí você deu um curso básico sobre Instagram. Mas você... Básico não, vamos um pouquinho mais avançado. Você deu um curso ali sobre como turbinar a publicação. Você tem uma publicação, como oferecer o seu produto através da turbinação de publicação. Beleza, foi legal. Mas aí você percebeu que a sua audiência, na verdade, tem algumas coisinhas do Instagram que elas não dominam. E que seria importante que elas dominassem essas ferramentas do Instagram até para lidar melhor com esse comercial que elas estão fazendo para as outras pessoas, né? Porque tá fazendo uma propaganda para outras pessoas do produto dela. Aí então você vai lá e cria um curso básico para Instagram. E aí a pessoa, além dela conseguir saber turbinar uma publicação para vender o produto dela, ela ainda tem um cursinho básico sobre Instagram, porque tem coisas ali que ela não dominava. Então você percebeu que existia uma outra dor e criou um outro produto. Só que antes disso, você ficou muito bom em explicar como é turbinar o produto. E você criou uma audiência. E essa audiência começou a apresentar uma dor. E essa dor foi de que elas não sabiam direito o que fazer no Instagram. Então, olha que legal. Você acabou criando um elo ali de coisas, de necessidades que você só descobriu durante o processo. Quando você fez o curso lá para turbinar publicações de Instagram, você não imaginava que as pessoas não sabiam mexer no Instagram direito. Mas aí você percebeu durante o processo. E isso veio, isso criou. Então você estava atento às possibilidades. Estar atento às possibilidades ajuda para que você consiga captar aquilo que a sua audiência precisa. Captar aquilo que a sua audiência necessita naquele momento, que é provavelmente uma dor, né? São os seus clientes, são as pessoas, ou aquilo que é a sua própria dor, que você precisa trabalhar melhor para poder melhorar. Quando a gente está falando aí de processos, eu posso estar falando de um processo pessoal seu, e não tem problema. Você pode levar isso também para essa transição pessoal sua, tá? Essa questão sua, né? E aí, um último adendo que eu faria, porque nessa questão de você perceber as possibilidades e abraçar essas possibilidades, nem sempre você vai conseguir fazer tudo sozinho. Então você precisa reconhecer que você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa estar em contato com pessoas. Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Quem é que eu posso procurar? Qual é o profissional que atua nessa área? Quem é que pode me indicar tal pessoa? E aí você vai manejando um ciclo de pessoas que são pessoas que vão te ajudar. Então, olha, você já sabe o que você quer desenvolver, você fica muito bom naquilo que você desenvolve, você percebe as possibilidades, as oportunidades, né, que estão ali naquele ciclo dispostas, e você coloca pessoas para te ajudar. Obviamente o processo é mais longo, você desenvolve outras capacidades. Mas vamos falar que na primeira jornada, esses são os passos iniciais e que você pode jogar o jogo ali e ter uma vitória e aí a gente conseguir pensar em outras possibilidades. Eu acho que você entender que o processo é um caminho, ele não é o ponto de chegada. O processo é o processo. Quando eu tô com os meus clientes, eu falo com eles assim, viva o processo. Ah, Yara, mas eu não vou conseguir, por exemplo, já tive muito cliente que ia fazer algum exame, né, algum teste físico.
Ah, Yara, mas no dia, não sei o que, não. Para, agora. A gente não tá vivendo o dia, a gente tá vivendo o processo. Então, viva o processo. Porque se você não viver o processo, você não vai ter condições de chegar no dia. Então, entenda cada dia, entenda um passo de cada vez. E é uma pergunta que eu sempre gosto de incluir, por exemplo, ao final desse caminho que eu acabei de apresentar para vocês, é: qual é o próximo passo? Quando você pergunta qual é o próximo passo, você se abre. Você abre a sua cabeça para pensar: o que, que eu posso fazer agora para melhorar isso, para mudar isso um pouco, para aprimorar ou para criar outra coisa? Qual é o próximo passo? Essa é uma pergunta fundamental para que a gente consiga avançar e sempre seguir. Não imaginar que, nossa, eu vou trabalhar 30 anos e vou me aposentar. Ok, se você tem esse ideal de vida, tá tudo certo. Porém, qual será o primeiro passo após os 30 anos que você se aposentar? Você se aposentou, deu 30 anos, aposentei. Qual é o próximo passo? Entende? Então sempre existe o próximo passo. A gente não pode ficar carregando essa ideia errônea, cultural, que colocam na nossa cabeça que um dia a gente vai parar e não vai fazer nada. A gente sempre tem um próximo passo. Vai ser no nosso tempo, vai ser na nossa energia, vai ser no nosso caminho, ok. Mas sempre existirá um próximo passo. Então pense sempre nessa jornada, nesse caminho, nesse início como algo importante. Pense sempre que a nossa vida é feita de processos. Quando você cria processo e sabe processo, as dores diminuem. Aí eu tenho questões emocionais e sentimentos para resolver? Tenho, mas fica mais fácil. Porque eu crio um processo. Ai, mas Yara, eu não consigo criar um processo porque eu não consigo esquecer que eu fui abandonado e tal. Não, então vamos criar um processo para perdoar esse abandono? Olha, eu saí de lá da criação de um processo de carreira para voltar para o processo aqui de emoções e sentimentos. Então, olha, vamos criar um processo, então, para entender por que é que você chegou até aqui. Vamos criar um processo, então, para entender por que é que sua mãe fez aquilo contigo no passado. Vamos criar um processo. Ah, Yara, mas nossa, eu não consigo criar esse processo sozinho. Não tem problema. A gente tem ajudas profissionais. Lembra que uma das etapas de criar o processo é saber onde que você quer chegar. Eu quero me curar. Ai, eu quero me curar, beleza. Então esse é o processo, esse é o meu. Agora eu vou fazer o básico bem feito. Para me curar, o que eu posso fazer? Então eu busco ajuda, eu busco teorias, eu estudo, eu leio, beleza. Ah, então agora eu vou incluir pessoas. Eu procurei um terapeuta, eu procurei pessoas que me direcionam o meu caminho. Agora eu posso criar novas coisas. Então eu acho que tem uma outra coisa aqui que me impede de ser feliz. Então agora eu vou procurar perdoar isso aqui. Eu já sei o caminho, eu já sei que eu posso incluir pessoas, eu posso ficar muito boa nisso aqui, ler, me informar para conseguir aí finalizar esse processo ou passar para a próxima etapa. E aí eu me pergunto, qual é o próximo passo? Ah, eu consegui ter esses perdões, essas coisas passaram, então agora o próximo passo é eu conseguir me desenvolver melhor ainda, mais ainda. Porque isso vai facilitar a minha vida profissional, familiar, com dinheiro, enfim, na vida social. Então percebem como processo é muito importante, processo é a sua vida. Se eu começo a raciocinar um pouco mais, eu consigo entender que existe um processo. Qual é o processo? O que eu posso criar? O que eu posso fazer para otimizar o meu desenvolvimento? Para que as coisas não fiquem tão difíceis, não fiquem tão pesadas. Então, esse é o ponto que eu queria deixar aqui para vocês. Eu agradeço vocês que estão aqui na live. Se quiser mandar alguma pergunta nesse momento, falar alguma coisinha comigo. Eu acho que é muito importante para vocês perderem medos, para vocês falarem em público, que foi o que eu recebi aqui, para vocês otimizarem a vida, para vocês cumprirem a rotina, a lista de tarefas, para você ser mais produtivo, para você concluir relacionamentos, enganjar relacionamentos, para você entrar em locais que você nunca entrou, para você alcançar o seu sucesso que você nunca alcançou. Principalmente nesse início de ano que a gente tem muitas metas, é fundamental que você entenda o seu processo. Não é o seu processo de vida, qual é o processo para chegar lá. Qual é o processo?
O que é o processo? É o passo a passo. Olha, quando meu filho vai dormir, por exemplo, qual é o processo? Janta, banho. Depois do banho, a gente liga uma caixinha de música, senta na cama, eu boto ele no braço, pra quem dá peito, dá um peito, pra quem não dá peito, não dá peito, mamadeira, sei lá, deitou, e aí eu fico ali com ele até que ele dorme. Ele já conhece esse processo, isso é mais fácil. Se eu for pra uma sala aberta, com pessoas conversando e luz na cara dele, com certeza ele não vai dormir, porque ele já tem um processo na cabeça dele de que é assim que faz pra dormir. Então tudo, até na nossa primeira fase de vida, é processo, né? Tudo é processo. Então entendo que quando você coloca um processo, fica mais fácil de viver, fica mais fácil de realizar, fica mais fácil de alcançar. E sempre se perguntando, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Isso tudo facilita muito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês consigam aplicar isso ainda hoje, no dia de vocês, e que vocês agora comecem a pensar. Para quem tem mais dificuldades, pode entrar lá também no meu canal do YouTube, Yara Neves, serão muito bem-vindos. Vocês vão conseguir ter acesso a outros vídeos também que eu falo de outras coisas e com certeza vai contribuir na vida de vocês também, porque contribui na minha. Eu deixei para hoje decidir o tema dessa live porque eu acordei pensando sobre isso e eu achei, né? E acho que isso é o mais importante de hoje ser dito. Espero vocês na próxima live. Fiquem com Deus. Bom almoço, bom final de dia, de tarde. E a gente se vê daqui a pouco no Instagram.